Bom, como eu já disse, hoje é Dia Internacional da Mulher e o presidente Lula deve apresentar um projeto de lei que aumenta a multa para empresas que pagam salários diferentes a homens e mulheres que exerçam a mesma função. Sobre esse assunto, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, avisou que a obrigação de igualdade salarial já está prevista na legislação brasileira. Bom, isso a gente sempre falou aqui. Mas a penalidade para quem a descumpre ainda é irrisória. Abro aspas. A lei é o primeiro passo de inúmeros passos. Vai doer no bolso, tem que doer no bolso. Paralelo a isso, nós vamos fiscalizar. Fecho aspas. Bom, segundo os dados do IBGE, a diferença de remuneração entre homens e mulheres atingiu 22% no final de 2022. Em outras palavras, uma brasileira recebe, em média, 78% do que ganha um homem que faz a mesma função no trabalho. Bom, esta questão é uma questão importante, a legislação já trata. E eu ouso dizer aqui, meus queridos, que só não dói no bolso porque os juízes não aplicam indenizações que impactem a empresa. Eles sempre aplicam baixas indenizações. Porque dentro de uma mesma empresa, uma mulher e um homem com um tempo semelhante de serviço ocupando o mesmo cargo, se não recebem o mesmo, além da equiparação salarial, ela tem direito à reparação pelos danos morais sofridos, porque isso já é um dano moral, e dano moral não tem tabela. Então, o juiz já poderia ter feito isso, mas agora nós queremos mais uma lei, mais um fator de insegurança, porque a lei não muda a realidade. Isso é um fato, não muda. É importante a preocupação, é importante. Ainda mais no direito. Para quem não sabe, no Brasil, até 1968, a mulher, por exemplo, ela era juridicamente discriminada. Ela era considerada com sexus infirmitatem, que é uma noção jurídica que vem de antes de Cristo. E essa desigualdade da mulher com o homem, a mulher até 68, casada, não podia trabalhar sem a autorização do marido, para vocês terem uma ideia. Então, só a partir de 88 no Brasil é que a mulher atingiu o patamar jurídico de igualdade com o homem. E, atingido esse patamar de igualdade, tanto a CLT quanto a previsão do dano moral no Código Civil e as matérias de dano moral no ambiente de trabalho são julgados na mesma ação trabalhista, já podiam ter sido aplicadas. A gente não precisa de mais lei, nós precisamos que se aplique a lei. O que isso pode mudar, Deise, no mercado? Essa lei nova, você acha que vai ser positiva? Acha que é mais uma lei para inglês ver, uma lei decorativa? Qual a tua opinião? Olha, obviamente, eu espero que a lei funcione, né? Como tu bem mencionou, ela já existe aí há anos. Acho que o grande ponto, a grande diferença é se vai haver uma fiscalização ou não. E aí eu acho que parte de vários outros princípios, assim, a questão da mulher no mercado de trabalho, ela é muito nova, ela é muito recente e ela é cheia de problemas. A gente sabe dessas desigualdades, tanto no mercado de trabalho quanto sociais. Na política, eu acho que é um ponto positivo a Simone Tebet mostrar essa preocupação, né? Já começa por aí, eu acho que até então nem se falava nisso, deixava esse assunto de lado e a gente sempre denunciando, falando de assédio moral no trabalho. Eu acho que é um ponto positivo, mas tem que depender muito se vai ter fiscalização. Eu acho que as coisas aqui no Brasil, elas funcionam muito para pautar a imprensa, para dar a mídia, e depois elas acabam sendo esquecidas. Eu nem vou falar dos índios, que a gente ficou aqui uma semana inteira falando, e todo mundo preocupado, e agora ninguém mais fala neles, né? É óbvio que é uma notícia ruim, mas eu espero que isso saia efetivamente da teoria e vá para a prática, porque senão daqui a 5 anos a gente vai estar falando nisso de novo. Tem um outro ponto que eu acho que tem que ser muito discutido aqui no Brasil, que é a questão da presença das mulheres na própria política, né? A gente vê a Simone Tebet encampando isso, e quando a gente fala que precisa de mais mulheres na política, é justamente para que esses assuntos venham para a pauta, porque senão eles ficam completamente esquecidos, né? As bancadas femininas, tanto na Câmara quanto no Senado, elas ainda são pequenas, elas aumentaram, mas elas são muito pequenas. A mulher, quando está num espaço político, normalmente ela vai para uma área que é uma continuidade do espaço materno ou da casa, então ela vai para a educação, para a social, ela nunca vai para espaços que normalmente são destinados
relacionados aos homens, né? Então, tudo isso tem que mudar. E aí, se não houver fiscalização efetiva, vai ser só mais uma historinha para a gente pautar e discutir por 1, 2 dias e depois cair no esquecimento. Agora são 14 horas e 33 minutos. Capês, a Simone Tebet falou da fiscalização, mas nós já temos o Ministério Público do Trabalho. Que é, aliás, muito atuante. Por que o Ministério Público do Trabalho já não faz taxas com as empresas em que isso identifica? Porque quem é que vai fiscalizar? A competência é do Ministério Público do Trabalho. Não é a Simone Tebet vir falar agora nós vamos fiscalizar. Ela não vai fiscalizar, o governo federal não vai fiscalizar. Não é o executivo que fiscaliza, é o Ministério Público do Trabalho. Se ele não fiscalizou até agora, o que vai mudar? Bom, esse é um projeto de lei complementar de 2011, né? Tem 12 anos que ele já tem. Espero que agora esse projeto possa tramitar, não seja apenas em razão do Dia Internacional da Mulher, que foi feito aqui digamos assim, uma publicidade enganosa. A gente espera que seja feita uma política que traga efetivamente resultado. O Ministério Público do Trabalho atua sim, fiscaliza bastante com vigor. Evidentemente, você atribuir salários diferenciados para pessoas que exercem a mesma função, pouco importa o sexo, orientação sexual, o que seja, essa diferenciação de retribuição salarial para funções idênticas para o mesmo trabalho, viola a Constituição, princípio da isonomia, viola a legislação trabalhista, sujeita a gravíssimas indenizações, penas, multas, além da multa administrativa que se vier também será imposta. O problema... Também viola o Código Penal. Não é uma forma de injúria racial? Olha... Pode se estudar algum tipo penal. Você me pegou agora... Porque partindo desse princípio eu vou juntar 2 acórdons para essa pergunta. 2003, caso Elvanger, quando a corte decidiu que raça não é só cor de pele. Raça é tudo aquilo que identifica uma categoria de indivíduos. Perfeito. E por isso, em 2019, nós vimos a classificação da homofobia dentro do racismo. Perfeito. Então, mulheres, quando a discriminação é por ser mulher, é racismo. Gays, por ser gays é racismo, pretos é racismo. Então, religiosos de uma determinada denominação é racismo. Olha, sob esse aspecto é possível. Me parece, na lei 7.716 de 89, tem várias formas de discriminação. Dentre elas, tem a discriminação por sexo também. Pode eventualmente configurar. Não havia pensado nisso. Você está me fazendo uma chamada oral em cima da hora. E também tem a violência psicológica. E também tem o crime novo da violência psicológica contra a mulher. Veja, mas uma coisa que é indiscutível. É uma violação à legislação trabalhista, uma violação à Constituição. O que acontece é que a capacidade de fiscalização do Ministério Público do Trabalho é limitada. Nós estamos falando do Brasil inteiro. Você tem centros como São Paulo, Rio de Janeiro, em que há uma concentração maior de membros da região sul também, mas há regiões do país em que é difícil fazer essa fiscalização. Então, eu acho válido colocar a multa, é importante, mas é preciso também ter estrutura que faça a fiscalização. A gente espera, independentemente de constituir crime ou não, que eu acho que não configura, independentemente disso, eu acho que é importante a gente colocar o seguinte: esse é um assunto que vai sumir? Esse é um assunto para o dia 8 de março? Como a Deise colocou, cadê a tragédia dos Yanomamis? Não se fala mais nisso? Nós vamos chegar neles. Então, que espero que seja algo sério. Porque a Lei Maria da Penha, a causa é justíssima. Mas qual foi o efeito dela? O aumento do feminicídio. Por isso, 10 anos depois, se criou o feminicídio. Porque a mulher ia para Maria da Penha, o marido ficava com raiva, o companheiro ficava com raiva e matava. Porque não tem... a estrutura para a aplicação da Maria da Penha de maneira, de fato, a proteger a mulher. Até mesmo mulheres com medida protetiva passaram a ser mortas, porque aumenta a raiva. Agora, Felipe, eu falei aqui, tem o tipo novo, né? O crime de perseguição que foi inserido no Código em 2019, quando ele fala da mulher, né? Isso é uma forma de perseguição contra a mulher. Ela faz a mesma coisa no mesmo tempo, mas ela ganha menos. É um crime. Posso pensar em injúria racial, com base nesses acordos do STF? Posso pensar, mas violência contra a mulher é. Então eu tenho aqui um crime, tenho dano moral, eu tenho as penalidades trabalhistas. Se eu criar uma multa,
não vão querer se defender das outras penas falando de bis in idem, ou seja, essa lei nova não vai atrapalhar essa penalização que já é severa num caso como esse? Pavinato, eu discordo do que vocês colocaram aqui, né? Não no conteúdo, mas na forma. Eu coloquei dúvidas. Não, por exemplo, vamos lá. É importante para ele discordar. No começo dessa pauta, você colocou que o juiz já teria instrumento para arbitrar danos morais. Exato. Né? Eu não quero colocar na mão do juiz, né, eventual dano contra a mulher. Né? Eu quero que ela tenha instrumento para recorrer à justiça, que tenha um cálculo correto e certo para ela calcular e ver qual que é o valor que é devido o dano que foi criado para ganhar menos do que homem na mesma função. Então, você está defendendo o tabelamento do dano moral. E outra coisa importante que eu acho. O dano moral pode ser R$1, pode ser infinito. Né? Então, ou seja, eu não quero colocar na mão... Ele concordou com você. Eu não quero colocar na mão do juiz. Eu não quero colocar na mão do juiz a definição de um dano concreto do psicológico de uma mulher que ganha menos do que homem exercendo a mesma função. Esse é o problema do dano moral, meu amigo. Não, mas meu amigo... Mas não tem como fazer esse tabelamento. Mas tem, a lei tem tabelamento. Não, tem. Na Itália, por exemplo... Não, a lei tem tabelamento. Na Itália, por exemplo, você tabela. A lei diz que a mulher deve ganhar a diferenciação entre o salário que ela recebe... Isso, é a equiparação. Vezes, em um ano isso, vezes 12, multiplicado por até 5. Então já tem a lei. A lei que está sendo discutida aqui, ou seja... Tá bom. A penalidade, é uma pena... Não está na mão do juiz, Capês, decidir. Não, não. Então, está na mão do já juiz. Tá, sim. Quem faz o cálculo é o juiz. Ele vai arbitrar... Vai fazer o cálculo é o juiz. 5, 2... Agora, o cálculo através de perícia, tem que verificar o caso concreto, qual que é a diferença de salário, se ela era mais assídua ou menos assídua. E depende também. Eu vou contar uma coisa para vocês. É o ganho. Eu vou contar uma coisa para vocês. Dá para fazer uma tabela fixa? Não, do juiz, eu vou deixar. Eu não vou te cortar. Eu não vou te cortar. Só para te falar uma coisa da mão do juiz. Por favor. Eu tenho um caso, né? Parece que não, mas eu fui vítima de homofobia no ambiente corporativo. Mas na minha ação trabalhista, o juiz falou, não, ele é uma pessoa bem-sucedida, tem mestrado, doutorado e agora é apresentador de televisão, ele não faz jus a isso. Então, quer deixar esse pessoal decidir qual é o valor da multa que a mulher deve receber? Não quero. Eu também não quero, mas assim, tudo. Assim, se ela vai receber, tá na mão dele. O que aconteceu comigo não é que eu não tenho. É que na minha situação privilegiada. Mas, Pavinato, de homossexual bem-sucedido. O seu caso corrobora o que você está falando doutorado, aqui. Corrobora, claro. Corrobora o que você está falando aí. E outro aspecto que eu acho também, que eu discordo de vocês, que a fiscalização é só uma questão. Né? A mulher pode sair do emprego e pode reivindicar na justiça o dano que ela teve por ter recebido menos do que o homem. Exato. E você concordou comigo. Tá, e você concordou comigo, porque no começo eu falei. Isso é bom. Isso não precisava se os juízes aplicassem direito os institutos de direito. Foi o que eu falei lá no começo. Eu não confio em juiz. Então você tá concordando comigo. Não. Eu também. Não precisaria se o juiz, de fato, aplicasse o Instituto da Moral, que não existe no Brasil. Mas o que eu acho perigoso fazer no Congresso Nacional a pré-fixação desse valor. Eu acho que deveria deixar o Judiciário analisar a indenização por danos morais. Não tem. Deve deixar com o Judiciário analisar no caso concreto. Isso é a multiplicidade de casos, como se fosse uma common law, que vai permitir a fixação de um parâmetro dentro dessa média. Agora, pré-fixar por uma lei abstrata, querendo antever todas as hipóteses que vão ocorrer como se fossem idênticas, eu acho perigoso. Tem coisas que é melhor deixar o juiz analisar o caso concreto do que você tentar prever e antever. Olha que a minha situação, Ricardo, olha a minha situação. Eu concordo com o Capês e com o Felipe. Ao mesmo tempo. Hoje é um dia. Talvez a lei deva fixar parâmetros gerais. Olha como é complexo. A lei pode fixar parâmetros gerais. Não tem nada hoje em dia, Capês. Agora vai ter uma coisa para se analisar. Felipe, Capês, eu acho que... um salto absurdo. Felipe, eu acho que a nossa discussão, pessoal, ainda dá um passo atrás. Olha só. Você sabe quantos % de mulheres ocupam cargos de liderança no Congresso Nacional, onde está sendo discutida a lei? No Senado Federal, 10,5% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. No Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, 5,5% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. São essas que vão discutir
essa lei que está em votação desde 2012. Foi ter banheiro feminino no Senado há pouco tempo, 2014, 2015. Poucas mulheres estão em liderança em partidos políticos. E eu aproveito aqui para deixar o meu abraço a Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, que é uma das poucas mulheres que está à frente de um partido político no Brasil. Então tem muitos caminhos a andar. Tem muita coisa a ser discutida aí. Exatamente. Hã? Fez o merchan já. Merchan. Eu não vi, não notei. Não notei. Financeiro manda fatura logo na sequência. Bom, mas o Brasil realmente, até pouco tempo atrás, mulher só podia usar saia no fórum, lembra? Verdade. Isso foi no final dos anos 90, não foi? Aqui em São Paulo, que ela pôde usar calça. Isso era um imbróglio. Em 1990 não podia. Exatamente, nos anos 2000 não podia. Então, assim, apesar da Constituição ter trazido a igualdade em 88, é todo um processo. É recente. É recente que a mulher é juridicamente igual ao homem no Brasil. É muito recente. Se a gente pensar, 35 anos, né? Juridicamente, porque de fato ainda não é. Porque de fato ainda não. Isso é muito sério. E na política piora, porque não é questão de ser mulher ou não, é questão do filhotismo em Brasília também. Né? O filhotismo e apadrinhamento. Verdade. Né? Esse sistema mafioso. Né? Morre o dom, assume o filho e tem lá os seus apadrinhados de sempre. Sim. É um sistema, é vergonhoso isso. Por que um bom político, ele vai ter filhos que serão tão bons como ele? Passa pelo sêmen o dom da coisa pública? É ridículo isso. É o direito divino. Não, fica lá, encosta a família inteira porque é bom. Né? Porque é bom. Né? Raramente você vê alguém que vai para o mercado de trabalho, dar cara a tapa, correr risco, né? Saber se vai estar empregado no dia seguinte ainda. Então, essa questão da mulher na política é mais complicado, porque é a questão de qualquer um na política num sistema como esse. Tá? Então, eu dou até um desconto na política, porque a política, o buraco é mais embaixo.